A gente conversa agora também com o padre Gilberto Burdini, que está com a gente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. E, padre, como a Deise disse, ele deixa, então, um legado espiritual. Mais do que estruturas, digamos assim, ele reformulou a Igreja Católica. Ele também deixa um legado espiritual e também conversou com todos os corações. Muito bom dia. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Roberto. E também a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Olha, o legado do Papa Francisco vai além, de estrutura, porque pelos seus gestos ecoaram mais do que as palavras. E é claro que penso que o legado que ele está deixando que precisa, se a gente pensar no conclave já, de um Papa que dê continuidade àqueles avanços que ele mostrou para a Igreja. Eu costumo dizer que o Papa Francisco, ele desburocratizou a Igreja Católica. Ele mostrou uma reforma da Igreja Católica não aos moldes de João 23, que abriu o concílio ao povo, abriu a Igreja à sociedade, mas ele ensinou o caminho da Igreja, o caminho de ser cristão. Esse é o legado. E também tudo o que ele escreveu, tudo que ele deixou, como a encíclica Laudato Si, a preocupação com a casa comum, com a nossa vida do nosso planeta. Então é um legado que precisa ter continuidade, é um legado que precisa ser vivido, ser alimentado pela nossa espiritualidade, pela nossa vida da Igreja. Padre Gilberto, a gente tem, como citamos anteriormente, muitas pessoas acompanhando nesse momento, certamente pelo mundo também, como estamos transmitindo aqui pela Jovem Pan, certamente no mundo todo também, nós temos essa transmissão dessa missa de corpo presente. Qual é a importância que tem essa missa que a gente acompanha nesta manhã, chamada Missa das Exéquias, e que marca esse início de 9 dias de luto e orações dedicadas à memória do Papa antes da gente ir para o conclave para a eleição de um novo Papa? Qual é a importância dessa cerimônia na sua avaliação, padre? Veja, o Papa é um chefe de Estado, o chefe do Vaticano, que é um Estado. E claro que atrai muita gente. Está em todos os campos, passando. Eu estou com a RAI, aqui em casa tem a RAI, também a RAI italiana, Eu morei em Roma e tal, então estou assistindo pela RAI. E, claro, é o mesmo rito, tudo certo, mas é o poder de atração que o Papa teve. Por isso que mobilizou milhares de pessoas, tanto presentes, como também ouvindo ou assistindo pelos meios de comunicação. E é claro também, como eu falava dos avanços, o Papa Francisco foi o Papa das redes sociais. A Igreja está nas redes sociais, então também pelas redes sociais está se tendo muito contato com o Papa nesta missa fúnebre, através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp, Então é tudo isso que o Papa deixa como legado também. E a missa coroa todo o seu pontificado, tudo aquilo que ele fez. E aí tem um reconhecimento de todas as pessoas, de todo mundo. Vocês viram quantos governantes estão ali? Praticamente todos estão ali, Então é que atrai isso. O jeito dele, a humildade, o modo simples, que atrai todas as pessoas. Ô padre, a gente está acompanhando agora a comunhão. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, inclusive. As pessoas que estão ali, na verdade, todas vão comungar, é isso mesmo? Quem está presente na celebração deve comungar, E também eu estava ouvindo, e você também estava falando que tem muitos padres, sacerdotes, diáconos, ministros da Eucaristia distribuindo a comunhão. Olha, pelo meu histórico de Roma,
essas missas, principalmente agora com a morte do Papa, elas são muito, como se diz assim, o italiano fala, affolatas, né? Muito cheias, né? Com muita gente. Então, precisa também ter uma certa ajuda, né? Que seja bastante rápida a distribuição da comunhão. E é claro, faz sentido comungar numa missa em honra ao Papa, por quê? Porque significa a comunhão também com o Papa falecido e também com a Igreja. A gente vê a população ali, né, turistas, religiosos, que com certeza gostariam de comungar, mas neste momento não é essa a realidade. Mas ali os cardeais que vão comungar, que participam da celebração. Nonato. Imagino também, né, Padre Bordini, que é um momento em que, de algum modo, esses integrantes aí que estão mais próximos do Papa, eles se sentem até certo ponto órfãos nesse período, não, Padre Bordini? À medida em que o Papa, que seria o representante máximo da Igreja Católica, acaba desaparecendo, fica o cenário de vacância até que se tenha um novo Papa, então imagino que seja um sentimento de órfão mesmo desses religiosos todos, né, Padre Bordini? Roberto, Elisângela, como diz o italiano, né, senza caput, né, ou seja, sem cabeça. Nesses dias, né, nesses dias de luto, nesses 9 dias que vocês mencionaram, a Igreja fica órfã, sem cabeça, porque o Papa é a cabeça da Igreja, é aquele que direciona. Por isso que quando vem o conclave, proclamado aí entre o dia 5 e o dia 10, né, de maio, que vão se reunir os cardeais, por quê? Porque a Igreja não pode ficar sem essa cabeça, sem essa referência que é o Papa. E por isso que vocês vão ver que vai se começar o quanto antes, né, dizer assim, depois desses dias de luto, o conclave. Por quê? Porque tem a necessidade de ter um chefe, ter a presença dessa figura que dirige, que caminha junto com o povo, que direciona a Igreja. Então, por isso que hoje se reza, esses 9 dias que vocês falaram, vai se rezar, pedir muitas luzes do Espírito Santo, para que ilumine os cardeais na escolha do Papa, que seja rápida, que seja, assim, imediata após esses dias. E a gente conversa aqui no Jornal da Manhã também. Esse foi o Padre Gilberto Bordini. Seguimos conversando com outras pessoas também. Agora o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, acompanhando junto com a gente também essa cerimônia que ocorre no Vaticano. É o início do processo de sepultamento do corpo do Papa Francisco. Professor Marcos, qual é a sua impressão observando aí essa Praça de São Pedro tão lotada? Daqui a pouco a gente deve ter o percurso para o local de sepultamento, estaremos acompanhando também. Aí é uma cerimônia fechada quando ocorrer por lá. Mas é um momento em que a gente percebe o tamanho, a importância do papado de Francisco, não, Marcos? É verdade. E tem uma coisa muito interessante, né, Nonato? Você vê que cada Papa corresponde às necessidades do seu tempo e do seu momento. Nós vimos na história que o Papa João Paulo II, que ficou muitos anos, mais de 2 décadas, no papado, quando faleceu, criou de fato um enorme vazio por causa daquilo que ele representou na luta contra o comunismo soviético, na questão da Guerra Fria e na própria reorganização da Igreja naquele tempo. E, obviamente, que o Papa que veio a seguir, que foi o Papa Bento XVI, tinha ali, como dizem muitas vezes, um sapato muito grande a preencher, justamente porque era muito difícil superar a figura de João Paulo II, aquele Papa que, no dia do seu enterro, muitas pessoas já estavam falando e pedindo que ele fosse proclamado um santo, em razão daquele sofrimento público que todo mundo viu e que todo mundo sentiu na ocasião.
Agora, o Papa Bento XVI foi um Papa de transição, e nos 8 anos que ele ficou no papado, ele conseguiu ali resolver alguns problemas, mas ele se entendeu incapaz de levar adiante a missão da Igreja e a cuidar dos desafios enfrentados pela Igreja Católica na ocasião. E, obviamente, uma dessas coisas era a perda de fiéis na América Latina, a questão de uma igreja ter se distanciado um pouco do povo, e aí o que nós vemos é que Francisco, né, como a Elisângela mencionou antes, que foi aí quando ele assumiu o papado, ele disse que tinha sido buscado e retirado das profundezas e das distâncias mais longas do mundo, ele trouxe aí esta renovação necessária para este momento histórico. E teve, sim, uma coragem enorme de colocar o dedo em muitas das feridas da Igreja Católica, do cristianismo ocidental e também no cenário político global, não é? Dando nome, né, aos bois, dizendo exatamente quais eram os problemas e reconhecendo que na posição dele, embora muitas coisas ele não conseguisse mudar imediatamente, era importante que a Igreja olhasse com um carinho especial muitos daqueles que no passado foram rejeitados pela própria Igreja. Então, o que a gente nota é que esta mensagem universal de Francisco, uma mensagem verdadeiramente católica, ecoou aí no mundo e fez com que, não que a Igreja continuasse no seu processo aí de perda de fiéis, porque infelizmente esta é uma realidade que acontece no mundo inteiro, mas uma revigoração até mesmo no próprio ministério, e a renovação que ele realizou no colégio de cardeais e nas indicações que ele fez, ele justamente levou em consideração esse aspecto do ministério fundamentalmente. Muito mais do que a forma, Francisco era muito mais preocupado com o conteúdo. E é por essa razão que ele é um Papa celebrado. A missa agora de despedida do Papa evidencia este respeito global, aquilo que ele falou e aquilo que ele representou, mas principalmente também serve como um sinal de aviso para o novo Papa, que com certeza vai sentir-se preocupado ao assumir a posição, e claro que vai ter de levar a Igreja um passo adiante naquilo que Francisco iniciou. Jornal da Manhã, 6h31, a gente acompanha imagens ao vivo, direto de Roma. E neste momento, a gente percebe que a comunhão também, os turistas ali, alguns que estão bem ali pertinho, começam a receber. Padre Antônio Bogazzi, o ministro Walter de Castro está aqui com a gente. Padre, a missa de Ezequias, a gente então percebe nessa imagem que algumas pessoas, alguns fiéis recebem essa comunhão. E olha só, nesse momento uma mulher fiel ali fazendo a sua oração. Então, fiéis recebem o corpo e o sangue de Cristo, expressando aí o simbolismo da vida eterna e da esperança na ressurreição. Padre. O certo é que todo mundo deve comungar, estando na missa ali, principalmente ali no Vaticano, nessa solenidade, nessa celebração de Ezequias. Todo mundo vai comungar. Por quê? Porque tem os padres, tem os cardeais, os diáconos, os ministros que levam a comunhão. E a organização é tão certa assim, podemos ver que tem, como você falou, nas partes mais longínquas ali da Basílica, indo para a Via della Conciliazione, tem gente distribuindo a comunhão também. Então, podemos ver assim que é a celebração que todo mundo quer participar, quer comungar com esse momento triste, né? Com esse momento com a esperança da ressurreição. Por isso que o Vaticano, a Santa Sé, ela se organiza, né? Para que todo mundo participe mesmo dessa celebração, mesmo dentro dessa multidão que está aí presente, como a gente está assistindo. Nós estamos também recebendo o Padre Antônio Bogazzi e o ministro Walter de Castro. Padre Bogazzi, esse momento da celebração que a gente acompanhou e que a gente estava conversando aqui com o Padre Bordini, que é a questão dos momentos cruciais
de uma celebração, e como tem muita gente, é por isso que essa missa também é um pouco mais extensa, Padre Bogazzi. Eu queria ouvir um pouco mais sobre essa celebração que a gente está acompanhando nesse momento com essa multidão aí no entorno do Vaticano. Veja, professor Nonato, é o seguinte, a missa é um pouco mais extensa, mas não tão muito extensa. Normalmente uma missa solene demora 1h e 15, essa demora um pouquinho mais com certeza, mesmo porque tem a entrada inicial, os ritos iniciais que são um pouco mais longos, um pouco mais lentos e assim por diante. Nesta celebração, né, o padre Bordini falava também, existe uma grande preocupação de ter muitas âmbulas. Âmbulas é o cálice na qual se levam as hóstias, né, o corpo de Cristo. Tenham muitos, então tem muitos diáconos, sacerdotes, eles já estão preparados, isso já está preparado na sacristia. Claro, todos devem comungar. Numa celebração, numa missa, todos vão comungar. Mas numa missa como esta, em que nós temos chefes de estados e talvez muitos turistas, porque ela é aberta, essas pessoas normalmente não vão comungar. Porque a comunhão, ela pertence a uma confissão religiosa particular, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quem comunga? A grande maioria. Quem não comungaria, vamos dizer assim, teoricamente, nessa celebração, aqueles que são de outras confissões religiosas que estão aí, porque são chefes de estados, porque são turistas, vamos falar, que estão vivendo este momento, e até mesmo igrejas cristãs sem comunhão com a Igreja de Roma, né? Esse Papa, vocês falavam de uma forma tão bacana, como eu pude ir anotando aqui, o Fábio, o Lucas, o Fabrício, na provocação de vocês, né? No vosso questionamento, esse Papa, a Deise falou disso também, esse Papa se tornou um Papa de simbologias de exceções, de inclusão. Quando falou, ele foi em Lampedusa, ele não visitou os grandes centros do mundo, grandes centros eclesiásticos, menos ainda os grandes centros turísticos. Ele foi nos povos invisíveis e nas comunidades descartáveis, que ele chamava, né, o ser humano descartável, que ele lutou para trazê-los. Basta pensar, a primeira celebração dele na fronteira entre os Estados Unidos e o México, não é possível que isso não diga nada, não é possível que isso não revele o escândalo. Quando ele acolhe, vocês citavam, né? Ele acolhe esses extracomunitários e traz para o centro, ele está chamando a atenção absolutamente, dizendo, nós queremos um mundo de irmãos. Aí fez uma pergunta, eu não quero falar mais muito, fez uma pergunta sobre a questão dos ateus. Os ateus gostam dele? Gosta dele quem gosta de simplicidade, de humildade, de fraternidade universal. Quando a Liliana Cavani fez um filme sobre São Francisco, ela era comunista e a questionaram como comunista fez um filme sobre São Francisco de Assis. E ela disse, Francisco de Assis é cristão, é católico, é cristão, mas sua mensagem é universal. Então, até o momento em que nós somos cristãos e católicos, mas nós fazemos parte de uma humanidade. Só para citar aí, desculpa que eu vou terminando, terminou a celebração, ele fez a oração final, o cardeal Giovanni Battista Re, e agora ele está passando para a parte do exéquias propriamente dito, a popular conhecida encomendação do corpo. É nesse momento que ele faz a oração final, quando lá no cemitério o féretro é levado para o sepultamento. Ele fez a oração e antes da bênção final, ele está fazendo, e olhem a simplicidade de Francisco neste caixão. Esse é o Francisco, esse é o São Francisco e o Jesus. Esse é o cristianismo mesmo mais genuíno,
o catolicismo mais profundo. Ministro, então a missa vai chegando ali na sua reta final e neste momento, então, antes, da última oração. Walter. Isso. Na verdade, a missa já acabou. Agora ele está fazendo a encomenda do corpo, que é a celebração do Ezequias. A celebração do Ezequias, né? A missa já teve seu final. Mas, lembrando que o padre falou aqui da simplicidade de Francisco, né? Realmente ele trouxe essa simplicidade e a devoção dele à Nossa Senhora, a Virgem Maria. Ele vai estar sepultado ao lado de uma escultura da Rainha da Paz. É o local que ele escolheu para ser sepultado na Basílica. Até que fosse uma sepultura aí no chão, sem decoração especial, feita de mármore da Ligúria. O túmulo tem uma única inscrição Francisco e a reprodução de sua cruz peitoral, como pedido aí pelo argentino em seu testamento. A gente acompanha agora imagens, uma linda imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. Imagem que ele é devoto de Nossa Senhora Aparecida, então por isso que pediu para ser enterrado na Basílica Santa Maggiore. E esse percurso deve durar apenas 10 minutos, Nights, que é um percurso curto para que as pessoas consigam aí dar o último adeus e prestar a sua homenagem. É um percurso curto, uma distância curta entre um local e outro, mas que será feito de maneira bem lenta, né? Para permitir justamente esse momento aí de último adeus, de última despedida. A gente falava sobre a simplicidade do Papa Francisco, e até durante o velório foi possível a gente observar, e você destacou isso mais cedo, os sapatos do Papa Francisco. Quando a imagem aproximou dos sapatos, era possível ver que a ponta dele estava desgastada. Bem velhinha já. Bem velhinha, exatamente. O Papa Francisco usava o mesmo par de sapatos todos os dias e com este par de sapatos que ele acaba sendo enterrado hoje, justamente ajudando a descrever muito bem essa questão da simplicidade que ele sempre carregou, dessa mensagem de simplicidade que a gente destacava aqui. Ou seja, é um ritual, não apenas o funeral em si, mas o Papa Francisco uma figura repleta de simbolismos e muito possivelmente esse, o da simplicidade, é o maior deles. O Papa Francisco abriu mão de viver na residência oficial, mais comum dos papas, para morar na Casa Santa Marta, num apartamento na Casa Santa Marta, onde ele morreu na última segunda-feira, onde o quarto dele também era muito simples, era uma cama, com uma cabeceira ao lado, uma cruz em cima da cama, mas um quarto, um ambiente sem nenhum tipo de luxo, sem nenhum tipo de... Ele não era uma pessoa de regalias, né? E curiosamente agora, na Casa Santa Marta, que sempre acontece isso, já é tradicional, onde os cardeais acabam ficando durante o período do conclave. Quer dizer, onde eles dormem durante o período do conclave. O conclave é realizado na Capela Sistina, mas eles dormem na Casa Santa Marta, em diversos apartamentos que ficam por lá. E aí a gente lembra, né, já antecipando um pouquinho o conclave, que durante esse período os cardeais e todas aquelas pessoas que trabalham na Capela Sistina não podem ter contato com o mundo exterior. Ou seja, o que acontece no conclave, fica no conclave. Apenas o resultado que a gente vai saber daqui a alguns dias, possivelmente dentro de 2 semanas, quem será o novo Papa. Nós vamos a Roma agora, às 6h42, pelo horário de Brasília, porque o Luca Bassani está por lá. Tem mais informações ao final dessa missa de Ezequias, que é mais uma etapa do sepultamento do Papa Francisco. Posteriormente, a gente tem o encaminhamento do corpo. Ô, Luca, como é que está o clima por aí? Imagino que de muita consternação e também de um acompanhamento ali mais atento a essas palavras do cardeal Batista Ré, não, Luca? É isso mesmo, Nonato. Nós vemos que o Papa Francisco, que durante sua vida viajou para tantos países, acho que mais de 40 países ele esteve em suas viagens apostólicas, em breve fará a sua última viagem até a Basílica de Santa Maria Maggiore, nesta procissão, neste cortejo, que será acompanhado por toda a cidade de Roma. 4 quilômetros que estão de distância as duas igrejas, né? Temos no meio das duas igrejas, 2 basílicas papais, né? Que são 2 das 4 papais que temos aqui em Roma e onde Francisco escolheu para ser o seu local de descanso final. A gente vê que, até olhando para o público que está aqui, obviamente que sabemos que Roma é uma cidade muito turística, muitas pessoas visitam essa cidade todos os anos, mas é um caráter universal. Nós não vemos apenas uma etnia, apenas uma raça, vemos
pessoas de todos os tipos, de todos os biotipos, de todos os lugares do mundo, mandando essa mensagem universal do cristianismo, a universalidade, esse princípio que foi tão efetivamente praticado por Francisco ao nomear cardeais em partes longínquas do mundo. Temos aí cardeais em Tonga, em Timor-Leste, também outros lugares na África, República Centro-Africana, por exemplo, Cabo Verde. Então isso mostra exatamente que ele abriu as portas da igreja não só para muitos fiéis que muitas vezes se sentiram abandonados pela igreja, mas para todo o mundo, fazendo esse diálogo interreligioso, até mesmo ecumênico. Nós vemos a presença de vários patriarcas do cristianismo ortodoxo também, que prestigiam o Papa Francisco na sua despedida final. E o sol aqui de Roma, apesar de estarmos apenas com 16 graus, não tem dado trégua durante toda essa semana. Inclusive os fiéis que esperaram por muitas horas na fila para poder passar ao interior da Basílica, próximos ao corpo, também tiveram essas condições climáticas difíceis durante o dia, com sol muito forte e um frio intenso com vento à noite, mas não desistiram, tiveram este momento de fé, de despedida do seu pontífice, e agora a igreja segue em estado de sé vacante até que nós retornaremos aqui para Roma para o início do conclave no começo do mês de maio. Mas agora, neste momento final, todos os jornalistas e os fiéis na Praça de São Pedro acompanhando os últimos momentos do Papa neste local histórico, onde ele rezou tantas missas, fez tantos discursos e apareceu pela primeira vez ao mundo, deixando de ser o cardeal Jorge Mário Bergoglio de Buenos Aires e se tornando o primeiro Papa latino-americano e o primeiro Papa a levar o nome Francisco para sempre, este mesmo nome que ficará na sua lápide na Igreja de Santa Maria. Mais para frente mostraremos também todos esses detalhes para a nossa audiência ao longo do dia. A expectativa é que em mais alguns minutos a procissão saia com o caixão. Estamos aqui observando tudo de cima. Ainda vejo o caixão do Papa Francisco, o cardeal, o decano, o cardeal Giovanni Battista Re na parte de trás, e todos os cantos ecoando pela belíssima Praça de São Pedro.